Física. Física está em todo canto. Eu vinha com a minha filha no carro essa semana e de repente o celular deixou de carregar. Não sei se você lembra que nós temos aquele cantinho lá do isqueiro, onde você põe o carregador do celular, o carregador do tablet, né? E de repente ela disse: pai, que cheiro de queimado. E eu estava guiando, não deu tempo de eu saber o que tinha acontecido, né? Mas aí depois, parando e refletindo, vi que ela tinha queimado o nosso resistorzinho, né? Mas vamos bater um papo, já que a gente deu uma palavra-chave aí para esse nosso papo, vamos falar um pouco. Quando a gente fala de resistor, nós estamos falando daquele elementozinho de circuito que tem a função de esquentar. Vamos falar popularmente, é o velho e conhecido efeito Joule. Estudar resistores sem a gente ter uma boa noção das equações envolvidas, porque elas ajudam bastante. Não vamos transformar a física em matemática, mas que elas ajudam sim. O aluno que tem uma boa noção de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, ele é outra pessoa na hora das análises, né? Por quê? O cara que sabe que quando duas grandezas estão em forma de fração igualadas a uma constante, um aumentou a outra, diminui a outra. Quando a gente vai trabalhar com grandezas que na fórmula lá aparecem multiplicadas igualadas a uma constante, estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Como essas duas ferramentas ajudam no dia a dia? Elas jogam um monte de fórmula fora. Elas ajudam a compreender o que está acontecendo. Bom, para trabalhar com resistor, nada melhor do que a pessoa ter uma boa noção, pelo menos do básico. Primeira lei de Ohm, U igual a RI. Segunda lei de Ohm, R igual a ρL sobre A. Mas sem esquecer que essa segunda lei de Ohm, para a gente tratar de fios. Quem nunca foi atrás de correr atrás de uma assistência técnica, porque o meu aparelho novinho queimou e tal, pode ir atrás. A pergunta inicial que todo técnico fala é: a senhora usa extensão? E ele faz aquela pergunta muito simpático, mas ele está querendo saber se você mudou a configuração do aparelho. Porque ao se utilizar uma extensão, eu estou mexendo no comprimento do fio. Se eu não mexer na área, eu vou estar mexendo na resistência. Então eu estou provocando alguma mudança no funcionamento desse aparelho. Ok? Bom, quando a gente vai trabalhar com resistores, associação de resistores, isso aí é bem corriqueiro na vida de qualquer pessoa que já estudou isso. Nós temos uma associação em série, onde o que é que se caracteriza como sendo assim, um grande destaque de uma associação em série? Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Quando a gente já fala em paralelo, você devia lembrar de casa. Na casa da gente, tudo é associado em paralelo. Por que motivo? Veja, você desliga um aparelho e os outros continuam funcionando. Todo mundo está ligado na mesma tensão. Ok? Já comecei a puxar o raciocínio para a problemática lá inicial, que ficou só a minha filha dizendo que cheiro de queimado é esse dentro do carro, né? Na hora que a gente vai trabalhar com resistores, vale a pena também sempre a gente dar uma analisadazinha sobre a potência dissipada quando esse resistor é atravessado por uma determinada corrente elétrica. Lembrando que tem outras variáveis, o valor da resistência, a tensão a que ele está submetido, para a gente não ficar simplesmente preso ao valor da resistência. Existem outras variáveis envolvidas. Lá da definição de potência, trabalho sobre tempo, a gente chega na potência igual a I vezes U, que pode, utilizando-se a primeira lei de Ohm como substituição, chegar nas outras duas equaçõezinhas, potência igual a R2, potência igual a 2 sobre R. E eu queria dar um destaque para essa última, potência igual a 2 sobre R. Eu diria que ela é a mais importante na nossa vida. Por quê? Na nossa casa, a tensão é constante. O U é o mesmo para todas aquelas tomadas. E aí eu te pergunto, potência e a resistência, elas estão multiplicadas nessa fórmula. Potência, o 2 sobre R. Se eu passo o R lá para o lado do potência, fica um produto igualado a uma constante. São grandezas inversamente proporcionais. E como grandezas inversamente proporcionais, o que é que nós temos? O aumento de uma acarreta na diminuição da outra. E aí eu te pergunto, o que é que acontece na nossa casa quando a gente pega um aparelho resistivo como um ferro elétrico, um secador de cabelo, uma chapinha? A gente também pode pegar uma lâmpada incandescente, um velho chuveiro elétrico. Vocês já notaram que o chuveiro elétrico tem um seletorzinho?
Ali a gente chama de potenciômetro, de reostato, o nome aí não vem ao caso. O que é que ele faz? Para um leigo, ele tem lá água fria, água morna, água quente, né? A gente brinca muito em sala de aula, quando a gente que dá aula, a gente brinca muito com o aluno, falando de que água pelando, né? A água saindo muito quente. Eu estou mexendo ali naquele momento na resistência, pessoal. Agora, se eu estou querendo que a água aqueça, eu tenho que aumentar a potência. O que é que eu tenho que fazer com a resistência? Diminuir. Então, cuidado com essa análise. Todo aparelho que está submetido a uma tensão fixa, quando você aumenta a resistência, diminui a potência e vice-versa. Então, quero que o ferro elétrico, por exemplo, fique muito quente, a temperatura bem elevada, alta potência dissipada. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma diminuição na resistência. Vamos retomar aquela minha história inicial? Olha só, minha filha tirou uma correntinha que estava no pescoço dela e colocou essa correntinha no console. Na hora que ela foi colocar no console do carro, ele caiu dentro exatamente do buraquinho em que você coloca o plugzinho lá do carregador, que não estava nesse momento. Ora, o que é que ela fez? Ela colocou alguma coisa cuja resistência é praticamente nula. Vamos retomar a nossa primeira lei de Ohm, U igual a RI. Ora, se você observa que a tensão é fixa ali, 12 volts que é da bateria do carro, na hora que ela deixou aquela correntezinha cair, ela fez um contato direto com algo que não tem resistência. Meu príncipe, se a resistência é baixa, o que é que a corrente vai ser? Elevadíssima. E aquele fusível, o dispositivo de proteção que nós temos lá no carro, para cada aparelho lá que está instalado, ele tem um limite de corrente. Como a corrente foi a um valor estratosférico, queimou. Daí vem o cheirinho de queimado. Como essa física encantadora. A gente encontra física em todo canto, não necessariamente através de fórmulas e cálculos.